Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu estou do lado da minha esposa, a doutora Silvia Visoni. Olá, boa tarde. Ela é médica também, ela tem pós-doutorado, então seja bem-vinda. Muito obrigada. E hoje a gente vai falar aqui, a gente estava estudando junto e vai falar para vocês quais são os 5 erros que acabam com a sua noite de sono. 5 erros que prejudicam o seu sono. Então, qual o primeiro erro, Silvia? Seja bem-vinda mais uma vez e vamos começar falando aqui para o pessoal. Muito obrigada, é um prazer estar começando a falar no Instagram, no seu canal. Então, existem alguns erros que vão prejudicar muito o sono dos nossos pacientes. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório com insônia e o principal erro que eu vejo que a maioria dos pacientes tem é uma falta de rotina do sono. Então, muitas vezes as pessoas elas vão dormir em horários diferentes. Um dia ela vai dormir às 10 da noite, no outro dia 1 da manhã, um dia às 8 da noite. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro, ele se acostuma a liberar melatonina, que é um hormônio que vai induzir o sono. A melatonina é muito importante para induzir um sono profundo, restaurador, um sono de qualidade. E o nosso cérebro ele tende a começar a liberar melatonina no início da noite. Então, se a pessoa um dia dorme às 2 da manhã, outro dia 10 da noite, outro dia às 4 da manhã, isso vai fazer com que o cérebro fique meio embolado, que ele não entenda a hora que ele tem que liberar melatonina. E com isso, o paciente ele vai ter uma noite de sono muito ruim. Então isso é algo que prejudica médicos, né, que dão plantões de madrugada, enfermeiros, policiais, bombeiros. Qualquer pessoa que trabalha à noite, né, tem uma dificuldade maior para nos outros dias da semana dormir melhor. É isso aí. E o segundo sinal que pode estar acabando com o seu sono, e antes de eu falar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, porque esse conteúdo de saúde que a gente está estudando com tanto carinho para passar para você, precisa alcançar mais pessoas para a gente poder ajudar também a vida dessas pessoas. Então o segundo sinal é você ficar vendo tela, principalmente tela de celular à noite, ou iPad, né? Ou televisão. Tem muito paciente que tem televisão no quarto, né? A maioria das pessoas no Brasil tem televisão no quarto e ficam vendo um filminho, uma novela antes de dormir. Então é muito importante que esse LED, essa luz da televisão, seja LED ou não, quando chega na sua retina, que é a parte do fundo do corpo, né, que pega essa imagem, recebe essa imagem, se tem luz, ele passa a informação para o nosso cérebro que ainda é dia. E isso vai bloquear a liberação da melatonina, que a gente já falou aqui, é um dos principais hormônios do sono. Então, tentar ficar pelo menos 1h30, 2 horas sem ver o celular, sem ver a televisão. E não é só a questão da luz, né, Gabriel? Às vezes, os pacientes, as pessoas, elas tendem a ver conteúdos que geram ansiedade, um filme de violência, ou uma novela que é muito estressante, tem muita briga, um filme de ação. Isso vai elevar os hormônios tipo cortisol, adrenalina, isso tudo vai prejudicar o sono também. Uma terceira causa de prejuízo do seu sono, que pode estar acabando com o seu sono, é o café. A gente tem tentado hoje em dia tomar um café descafeinado, né, para evitar esse estímulo, porque nós dois somos muito viciados em café. A gente gosta bastante. A Silvia é mais do que eu, ela toma até de noite, antes de deitar ela toma café, então a gente está tentando usar o café descafeinado. Por quê? A cafeína é um estimulante do cérebro, começa a estimular o nosso cérebro a liberar neurotransmissores que começam a deixar a gente mais ativo, mais vigil, né? Mais ligado. Exatamente. E se você utiliza a cafeína pelo menos até 4 horas antes de dormir, você vai prejudicar realmente o seu sono. Então o ideal seria, se você dorme umas 10 horas, parar em torno de umas 6 horas da tarde e evitar o consumo do café, né? Mas tem muita gente que é muito sensível à cafeína. Então eu tenho pacientes que se tomam café meio-dia depois do almoço, já não conseguem ter uma boa noite de sono, mesmo tendo tomado café 12 horas antes de dormir. Então, para esses pacientes que são muito sensíveis à cafeína, o que a gente diz é que o ideal é tomar só ali no café da manhã ou até no meio da manhã. Evitar tomar aquele cafezinho depois do almoço ou de tarde, que isso pode prejudicar bastante o sono. E lembrar que não é só o café que tem cafeína, há vários tipos de chá mate, chá preto, né? E outras bebidas. Então, quem toma pré-treino antes de ir para a academia treinar, lembrar que muitos deles têm cafeína e isso pode estar, sim, atrapalhando o sono.
E tem algum chá que tenha um efeito contrário, que ajude no sono? Existem vários. O chá de camomila é muito bom para induzir o sono, ele é calmante. O chá de lavanda também é bastante gostoso, é relaxante, é calmante. Excelente. A gente está tomando um chá que é uma mistura, né, de algumas ervas que melhora muito a qualidade do nosso sono. E, inclusive tem como é que chama? Como se fosse um roll-on, né, de um desodorante que você passa aqui no punho, que a gente ganhou de presente, tem né? óleo essencial de lavanda, é super importante. Você bota aqui aquele cheirinho durante a noite e estimula também o sono, que a lavanda dá realmente um relaxamento. Uma coisa que pode fazer é colocar extrato, né, o óleo de lavanda, fazer um spray, tem várias lojas que vendem, então dá uns sprayzinhos de lavanda no colchão, no travesseiro antes de dormir, porque ajuda a ter uma noite de sono bem relaxante. Maravilha. Então, o quarto erro que pode estar acabando com a qualidade do seu sono é o excesso de estresse. A gente sabe que o estresse é muito bom, porque se a gente tem algum risco para a nossa vida, a gente precisa daquele estresse, liberar os hormônios, a adrenalina, ficar agitado para fugir, ou para lutar, para correr, para tomar uma decisão, para resolver um problema. Só que o problema é que o estresse crônico, que é causado por a gente ficar pensando, né, naqueles problemas de, muitas vezes, dinheiro, de uma briga com um parente, e a gente fica pensando nisso, vai liberando adrenalina, cortisol, que são hormônios de estresse, que são hormônios que o pico deles são pela manhã. O cortisol tem um pico pela manhã e vai baixando durante a noite. Então, se você libera muito cortisol durante a noite, isso vai prejudicar realmente também a qualidade do seu sono. Então, controlar o estresse. O que a gente pode fazer para tentar controlar o estresse? Existem várias formas. A gente pode usar meditação. Hoje em dia já tem muito estudo científico mostrando quanto a meditação ajuda no controle da ansiedade, no controle do estresse, na qualidade do sono. Então, e não precisa ser aquela meditação de 1 hora, naquela posição de Buda que não fala com ninguém. Se você conseguir fazer 5 minutinhos por dia de meditação assim que acorda pela manhã ou antes de dormir, 10 minutinhos, e com o tempo, devagar, vai aumentando o tempo de meditação, isso é excelente. Yoga também é um exercício físico muito importante para o corpo e para a mente, relaxa muito e diminui bastante o estresse. Ouvir uma música calma, ouvir uma música clássica, diminui bastante o estresse também em determinadas horas do dia. Então, são várias dicas que você já teve aqui para tentar diminuir os efeitos negativos do estresse. Eu sei que o estresse, todo mundo tem estresse, tem problema na vida, mas tem que tentar diminuir, principalmente no momento que a gente vai dormir. Porque se esse estresse continuar liberando níveis altos de cortisol e adrenalina, isso vai prejudicar muito o nosso sono. E tem vários problemas de um sono ruim, né? De aumento do risco cardíaco, né? Aumento de depressão, ansiedade, diabetes e tudo mais, e até câncer, né? Então, o quinto erro que você pode estar cometendo, que pode prejudicar a qualidade do seu sono, é algo que é impressionante, que muita gente acha que é o contrário, né? Que ajuda, né, o sono, mas na verdade atrapalha. E esse quinto erro que prejudica seu sono são o uso de drogas, medicamentos, álcool. Então muita gente fala pra mim, doutora, mas antes de dormir eu relaxo um pouquinho com vinho, com uma cerveja. Mas na verdade a gente tem a sensação de que o álcool antes de dormir dá uma relaxada, mas na verdade o álcool, ele causa ansiedade, ele tem um efeito rebote, ele é ansiogênico, ele produz ansiedade. Então, na noite seguinte, no dia seguinte, quando você acorda depois de beber, mesmo que seja um pouquinho, você vai sentir um pouco mais cansado, com sonolência diurna. O álcool não permite que a gente tenha um sono profundo, relaxante, restaurador. Para quem usa álcool antes de dormir, o sono é sempre mais superficial e isso ao longo do tempo é muito prejudicial. E outra coisa que prejudica muito são medicamentos. Então, muitos pacientes acham que tomar Rivotril, tomar benzodiazepínicos, Zolpidem, outros medicamentos que induzem o sono, isso é benéfico, mas não é. Isso é muito ruim para o organismo. Esses medicamentos, a maioria deles pode causar dependência, né? Então, depois o paciente não consegue mais ficar sem tomar aquele medicamento, toma por anos. Eles prejudicam muito a memória. Depois de poucos meses de uso, pode reparar quem usa, que a memória já não é mais a mesma, que esquece muito,
perde o foco das coisas, perde a concentração. Muitas vezes o sono é muito ruim, então no dia seguinte o paciente acorda como se estivesse de ressaca. Isso prejudica também a atenção durante o dia a dia. Então, pessoas que usam Rivotril diariamente têm que ter cuidado ao dirigir. O ideal, na verdade, é que elas nem dirijam automóveis, nem trabalhem em alturas, porque pode ter o risco de queda, né? Com certeza, perigoso. Com certeza. E existem alguns nutrientes, suplementos, até medicamentos que vêm da natureza que podem ajudar a gente a dormir. Tem dois que a gente gosta muito. Eu vou falar de um e vou pedir para a Silvia falar do segundo. O primeiro é a melatonina. Principalmente no Brasil, muita gente acha que não dá para comprar melatonina porque ela foi proibida durante muitos anos, mas hoje em dia já é possível comprar melatonina pronta. Eu utilizo a melatonina Prime da Doctor's First, que são doses de melatonina associada a outros suplementos que melhoram também a qualidade do meu sono. Eu vou deixar o link de alguns produtos que a gente vai falar hoje aqui embaixo na descrição para você quiser conhecer melhor, quiser saber como funciona, você entrar no site e aprender um pouquinho mais. Então vou deixar aqui embaixo. E outro é o canabidiol, né? Explica um pouquinho o que é o canabidiol e como ele pode ajudar a qualidade do sono. O CBD ou canabidiol é um medicamento que a gente tem usado agora com bastante frequência nos consultórios. Diversos médicos estão começando a entender, a estudar mais sobre esse medicamento. Vários pacientes já chegam no consultório com essa dúvida, porque viu na internet um vídeo sobre CBD, porque leu alguma coisa num livro, numa revista. E realmente o CBD, ele é muito importante tanto para induzir o sono quanto para manter o sono. Então, pacientes que têm problema para começar o sono ou que começam o sono bem, mas depois durante a noite acordam várias vezes, o CBD ajuda muito a manter um sono de qualidade, traz mais tranquilidade, um sono mais profundo, mais restaurador, mais relaxante. O dia seguinte o paciente acorda muito melhor. E a gente sabe que pessoas que não dormem bem, não tem uma qualidade de vida boa, porque no dia seguinte está sempre cansado, não tem mais energia para ir para o trabalho, não quer passear, não quer sair, chega de tarde, quer dormir depois do almoço, né? Ficam com mau humor. É claro, quem não dorme bem durante muito tempo não tem como ter uma qualidade de vida boa, né? Então, perde energia, não quer ir para academia, não quer caminhar, acabam engordando, escolhendo alimentos que trazem mais energia, porque a própria pessoa está sem energia, então come muito doce, açúcar, carboidrato, para tentar ter uma sensação de bem-estar. Isso é muito ruim, a longo prazo é muito prejudicial. O CBD, para comprar no Brasil, só pode comprar com receita médica. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais como os médicos podem te ajudar na questão do sono, é sempre importante procurar o aconselhamento, uma consulta médica, o tratamento médico. Eu vou deixar até aqui embaixo, fiz um vídeo no TikTok esses dias, deu mais de 200 mil visualizações que eu falei do CBD que eu estava usando e tiveram, acho que, mais de 100 mensagens perguntando qual era o CBD. Então, o que eu uso é um CBD em nanopartículas, que é o da Nanolab, que ele é associado com a curcumina, né? A curcumina é uma substância que tem no açafrão que é anti-inflamatório. Então, eu uso o CBD tanto para melhorar a qualidade do meu sono, mas também para melhorar minhas dores articulares, que eu tenho um problema no joelho que me dá dores articulares se eu não estiver muito bem tratado. E a Silvia, ela faz parte de um grupo de médicos, a Visone Medical, que são médicos especialistas em regulação do sistema endocannabinoide. Que o CBD, ele atua no sistema endocannabinoide, que tem efeito principalmente na dor, né, na diminuição da ansiedade, a melhora do sono, a melhora da digestão, melhora da imunidade. Melhora a depressão, tem uma série de efeitos benéficos para o paciente. Não é todo paciente que pode usar CBD, não é todo paciente que não pode copiar a dose do vizinho, por exemplo. Por isso é muito importante sempre passar pela consulta médica para entender como que o CBD pode te ajudar e outros medicamentos também, e fazer isso sempre com segurança, né? E é engraçado que a gente atende alguns pacientes e fala, usei CBD, não adiantou. E a gente vê a dose, são doses muito baixas, e não é assim que se faz, é uma modulação do sistema, do canabidiol, com outros terpenos também, que podem ser associados para ter um resultado, e a gente fazendo, graças a Deus, a gente tem um resultado muito bom com os nossos pacientes. E quem quiser procurar um médico especialista em modulação do sistema endocannabinoide para utilizar o CBD, ou melatonina, outros suplementos, eu vou deixar o link aqui da Visone Medical, que é onde a Silvia trabalha. Mas tem outros médicos também. Quem quiser se consultar, vai lá, fala que viu esse vídeo aí, pede um desconto pro pessoal lá da Visone Medical, tá bom? Então, obrigado a todos
Queria agradecer a presença da Silvia Visoni aqui. Eu tenho certeza que somou muito a esse conteúdo para o pessoal que me segue aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? E eu queria pedir para você não se esquecer de entrar nesse canal, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Muito obrigada por me receber aqui no canal de vocês e bom domingo.